meus irmãos, hoje eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo João. Também estou muito feliz que o Rica e a Cami estão aqui hoje, muito importante para mim. Obrigado. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu gostaria de ler uma primeira parte do versículo 19, que começa a falar sobre João Batista, mas a gente daqui a pouco vai para o versículo 29. Mas primeiro diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda a franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhe disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar suas sandálias. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado ao leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Meus irmãos, eu gosto muito dessa passagem de João Batista, porque o próprio Jesus depois vai falar sobre ele, que ele é o maior dos profetas, né? Jesus aponta para ele e fala assim: não existiu como esse homem. E mesmo assim, quando chegaram para perguntar quem ele era, ele não tinha nada a dizer sobre si mesmo. Não interessava a sua vida. Sabe, ele não era alguém que apontava para si. Ele falou assim: olha, a minha mensagem não é sobre mim, eu tenho uma mensagem que é mais importante. Ah, mas quem é você? Ele falou: olha, eu sou uma voz que clama no deserto. E quando ele diz eu sou uma voz que clama no deserto, ele nem usou uma própria frase sua, ele usa a frase de um outro profeta. João diz: olha, vem alguém que é mais poderoso do que eu. Eu estou pregando uma mensagem para você, mas eu estou fazendo o que eu posso. Eu prego a mensagem e eu batizo vocês nas águas para o arrependimento, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu, o qual vos batizará com o Espírito Santo e com poder. E João já era um homem muito respeitado ali. Porém, no dia seguinte, João diz o seguinte, ele diz: no dia seguinte João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, meus irmãos, se você ouvir essa frase, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nunca ouviu na vida sobre o que acontece no Antigo Testamento, não vai fazer muito sentido para você. Na verdade, imagina, eu vou chegar para você: olha, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de repente eu sou um pescador, eu não sei nada de cordeiro, não sei nada de carne, não sei nada de pecado, nada. E João fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gostaria de nessa manhã tentar um pouco explicar para você que está ouvindo e talvez não saiba o que significa isso. Sabe, por que Jesus veio e por que João, que é esse grande profeta, que todos estavam ouvindo e perguntando quem era, e ele falava: está vindo alguém que é mais poderoso do que eu. Quando viu, disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o Cordeiro? E por que tirar o pecado? O que está acontecendo? O que essa frase significa? Porque verdadeiramente nós vivemos em dias que nós precisamos, irmãos, firmar o nosso coração na verdade, de tantas mensagens que podem ser espalhadas por aí tentando nos distrair. Nós precisamos ter uma clareza do Evangelho e do plano de Deus, e para isso nós precisamos conhecer as Escrituras. A gente precisa ler a Bíblia.
E a Bíblia, meus irmãos, é um livro. E como um livro, ela tem início, meio e fim. Não é? Você não pega um livro qualquer, abre no meio e começa a ler e acha que vai entender alguma coisa. E muitas vezes a gente faz isso com a Bíblia. A gente lê uma frase e tira aqueles versículos e começa disso daqui. Então quer dizer, não, a Bíblia tem um início, meio e fim. Até chegar ali no Cordeiro de Deus, muitas coisas aconteceram. E eu gostaria de levar você inicialmente lá para Gênesis, no início de tudo. Gênesis, no capítulo 3, acontece algo que talvez é o momento mais triste da nossa história. Essa parte da Bíblia é conhecida como o pecado do homem e da mulher. Quando verdadeiramente a humanidade tomou um rumo, o pior de todos os rumos. Eu acho que você já ouviu falar de como Deus criou a humanidade com um grande propósito. Para que eles conhecessem a Deus, para que nós conhecêssemos a Deus, para que nós tivéssemos intimidade com Deus, amizade com Deus. Deus criou o homem e não cobrou nada dele. Deus criou o homem, soprou nas suas narinas e todos os dias ele vinha ter comunhão com o homem. Só que ele disse, olha, de todas essas coisas, todas essas árvores que tem aí, não coma de uma dessas árvores, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dessa árvore, vocês vão morrer. E como vocês muito bem sabem, a gente pode ver no mundo hoje, algo deu muito errado. E o que deu muito errado foi que a humanidade desobedeceu a Deus. E a partir desse momento, a Bíblia segue uma narrativa. E é interessante como a Bíblia que ela não muda de opinião. A Bíblia, ela pega um assunto e ela continua na mesma direção até o fim. Sabe, Deus é imutável, Ele é o mesmo, Ele continua igual. E se você perceber na narrativa bíblica, você vai ver que ela se resume nesse momento, que eu vou ler com você. Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Já passou a parte que eles comeram do fruto, mas olha o que acontece. Quando soprava a brisa do entardecer, que era o momento em que Deus vinha a falar com o homem e a sua mulher, o homem, que era Adão, e a sua mulher, Eva, ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. E olha o que acontece. E se esconderam dele entre as árvores. Veja o que acontece depois que a humanidade pecou. A primeira reação ao perceber que eles haviam errado, que haviam pecado, não foi correr para Deus, foi se esconder de Deus. E muito pelo contrário daquilo que se esperava que Deus, a ideia que as pessoas têm de Deus hoje, Deus, ao saber que a sua criação havia desobedecido, ao invés de mandar um raio na cabeça deles, ao invés de fritar eles numa frigideira, Deus vem no mesmo horário, sem atraso, para encontrar com eles de novo. O problema é que agora eles se esconderam, e Deus então os chama, e eu consigo ainda ouvir a mesma pergunta, de Deus para a sua criação, de Deus para uma humanidade que pecou, de Deus para uma humanidade que se esconde dele, para alguém que sabe que errou, que não é digno, que é pecador, que se esconde. Deus ainda perguntando, aonde você está? E se você perceber, meu irmão, por toda a narrativa bíblica, são esses os esforços de Deus. Deus em busca da humanidade, a humanidade se escondendo, a humanidade fugindo, a humanidade pecando, a humanidade correndo, e Deus vindo de novo, aonde vocês estão? E a humanidade pecando, e Deus, aonde vocês estão? E a humanidade correndo de Deus. E ainda assim hoje. Mas ele diz, aonde você está? E Adão responde, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. E o que ele diz? Tive medo, pois estava nu. Quando lhe disse que você... Aí Deus pergunta para ele, quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Veja o que acontece.
quando a humanidade desobedeceu a Deus, Adão desobedeceu a Deus, algo foi tirado de sobre ele. Alguma coisa ele perdeu. E ele percebeu a sua miséria. Ele foi cortado da fonte de vida. Sabe, muitas pessoas entendem que Deus disse, olha, você vai morrer, e esperavam uma morte instantânea na vida de Adão. Porém, a morte de Adão e de toda a humanidade é como uma rosa que é cortada da roseira. Você ainda olha e vê alguma coisa, mas com o tempo passando se murcha e morre. Assim são tantas pessoas que hoje vivem e acham que estão experimentando uma vida, porque olham para a sua vida e ainda vê alguma cor, mas não percebe que com o tempo isso vai se secar e morrer. Por quê? Porque não está plugada, não está ligada à fonte de vida. E essa foi a morte da humanidade. Eles perderam a conexão com o seu Criador, eles perderam a Deus, o pecado entrou entre os dois. E ele se viu nu. E pelo primeiro momento na narrativa bíblica, você vai ver um sacrifício. E a Bíblia diz que Deus, então, ele cobre Adão e Eva com as peles de um animal. E aqui começa. Porque o Antigo Testamento, meu irmão, ele é como uma sombra do que estava por vir. Deus, ele começa a montar a história, começa a decifrar os seus segredos, colocando muito claramente diante da humanidade qual era o seu plano, o que estava por vir. Por que um dia Cristo seria o Cordeiro de Deus? O que isso significava? E no primeiro momento, diante do pecado, quando o homem já estava com vergonha de Deus, com vergonha da sua própria esposa, Deus sacrifica um animal e cobre a humanidade com a sua pele. E Deus já começa a apontar o que seria isso. Um pouco depois você vê, mais uma vez, nesse sacrifício você não vê, falando qual animal era. Mas um pouco depois você vê Caim e Abel, e eles vão oferecer sacrifícios de gratidão a Deus. E Abel, ele sacrifica uma ovelha, e Deus se agrada disso. Depois, um pouco mais para frente, você vê agora Abraão levando seu filho Isaque para ser sacrificado em obediência a Deus. O seu único filho, aquele filho que Abraão imaginava que seria a semente que abençoaria toda a terra. Porque Deus falou, da sua semente eu abençoarei toda a terra. E Abraão ainda imaginava que seria aquela semente, Isaque. Ele está levando Isaque para cima do monte. Isaque pergunta, mas pai, cadê o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá. E naquele momento, quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, ele ouve a voz do Senhor, ele encontra um cordeiro. Passa um pouco mais a história, nós vemos sobre o povo de Deus que está preso no Egito. E pela primeira vez eles vão celebrar a Páscoa, que é o momento que eles vão fugir do Egito, e eles sacrificam um cordeiro ali. E eles pegam o sangue do cordeiro e passam nos umbrais da porta. Então você vai vendo que pouco a pouco Deus vai revelando o que esse cordeiro significa. Primeiro ele cobre a vergonha ali de Adão instantaneamente. Adão consegue de novo chegar e conversar com Deus. Depois o sacrifício da semente. Você vê o sacrifício que protegeu o seu povo, o sangue que protegeu o seu povo nos umbrais da porta. Depois Deus começa a desenvolver ainda mais, abrir o rolo daquilo que seria o sacrifício, até chegar o momento com Moisés, que ele estabelece o templo, e ali, meus irmãos, eram rios de sangue o tempo todo, de sacrifício de animais, lembrando o povo do seu pecado. Existiam as ofertas diárias dos sacerdotes, existiam as ofertas anuais, e a principal das ofertas era aquela que o povo levava um cordeiro. Cada família levava o seu cordeiro, o seu animal, e confessava os seus pecados, e aquele animal era sacrificado não para a remissão dos pecados, mas na verdade como lembrança daqueles pecados diante de Deus, apontando para um dia de alguém que viria de uma vez por todas,
a retirar essa vergonha, a cobrir a nossa nudez, a proteger a nossa casa, a transformar a nossa vida, nos tirar do Egito, a semente de Deus, a semente de Abraão, a promessa de Deus, o Cordeiro Pascal, que Isaías profetiza e diz: como uma ovelha ele foi levado ao matadouro, como um cordeiro não abriu a sua boca. Como Jeremias profetiza, e a Bíblia toda vai se apontando para aquele lugar. Agora você imagina, né, às vezes é muito difícil a gente se colocar distante disso, o que isso significa? Imagina um povo que todos os anos tinham que levar um animal para o templo, e ainda assim sair de lá com o peso dos seus pecados, com a sua consciência ainda pesada, sabendo que não houve uma transformação aqui dentro, e no ano seguinte, de novo, envergonhados, chegar lá de novo, os mesmos pecados que eu cometi o ano passado, eu cometi de novo, e entregar um animal de novo, e sangue ser derramado de novo, e no ano seguinte de novo, e perceber como desobedientes eles eram, e quão terríveis eles eram, e como pode de novo, e os mesmos pecados de novo, e um coração duro, e o povo se afastando de Deus, e sangue sendo derramado, esperando por um momento onde toda essa vergonha, essa separação, esse medo de Deus seria tirado de uma vez por todas. Até o momento que João, anunciando que viria alguém que era mais poderoso do que ele, aponta para Jesus Cristo e diz: veja, o Cordeiro de Deus. Não é mais o seu cordeiro, não é uma oferta mais que você pode dar, não é algo que você pode trazer, não é algo que nós podemos fazer. Agora Deus entrega o seu cordeiro. E diferente de nós, que era um animal que nós poderíamos cuidar ou descuidar ali, Deus entrega o seu próprio filho. O cordeiro de Deus, o que é? A oferta de Deus pelo pecado. A oferta que dia após dia, ano após ano, era derramado sangue para nunca conseguir tirar aquele coração, tirar aquela dor, tirar aquela vergonha. Finalmente Deus entrega o seu cordeiro. Veja, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é maravilhoso, meu irmão, que em Hebreus 10 vai dizer que os nossos sacrifícios nunca puderam cobrir os nossos pecados. Eles nunca puderam nos redimir dos nossos pecados. Verdadeiramente era só uma lembrança do que nós tínhamos feito de novo. Mas um dia chegou aquele que, de uma vez por todas, entregou a sua vida naquele altar, como uma ovelha muda levada ao matadouro. Não disse uma só palavra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o povo antes confessava o seu pecado diante daquela ovelha que nada poderia fazer, agora nós podemos confessar o nosso pecado ao Senhor, que de uma vez por todas leva sobre si as nossas iniquidades. Então, se antes eles esperavam salvação e redenção em alguma oferta que eles poderiam dar, agora eles encontrariam verdadeira liberdade dessa vergonha, verdadeira liberdade de uma nudez, verdadeira liberdade do pecado, uma nova vida. E Hebreus vai dizer que agora, por meio do sangue de Jesus, não por mais de animais que não poderiam fazer nada por nós, agora por meio do sangue de Jesus nós podemos entrar diante do trono da graça de Deus. Porque o sangue foi derramado e o suficiente para nos transformar. E agora Deus escreveria as suas leis no nosso coração. Não mais nós carregaríamos as mesmas coisas terríveis e o nosso passado e as coisas que nós fizemos, mas esse sangue nos transformaria para sempre. E não era necessário um outro sacrifício, porque ele é mais do que suficiente. O sangue de Jesus derramado naquela cruz, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós não conseguimos entender o tamanho da nossa salvação. Porque muitas vezes nós não entendemos que não existia salvação para nós.
Ainda na nossa cabeça a gente imagina que o nosso sacrifício do cordeiro ali é o suficiente. Não, se eu for uma pessoa melhor aqui, vai ser legal, vai dar certo. Não, eu vou aumentar meu dízimo aqui, de alguma forma, vou ficar melhor. Não, eu só vou parar de mentir, eu paro de falar umas mentiras aqui, eu não vou mais sonegar imposto, de alguma forma, então vou estar tudo bem. E eram aquelas ofertinhas que nós levávamos, achando que poderia alguma coisa, mas ano após ano, nada muda. E quando nós percebemos, meus irmãos, que não existe transformação, não existe salvação para nós, acontece o que aconteceu com João. Eu gostaria de ler com você em Apocalipse, no capítulo 5. Eu amo essa passagem porque traduz muito bem a realidade da humanidade, com medo de Deus, envergonhados, conhecendo quem são, precisando de uma salvação, diante da verdade, porque nós ouvimos, existe um Deus santo, existe uma eternidade, existe céu, existe inferno, existe um preço, existe juízo, existe a necessidade de um sacrifício. Deus, por ser justo, não pode deixar passar em vão. Por Ele ser bom, Ele precisa fazer justiça. E de repente você olha para você olha para a realidade do mundo e fala, o que vai acontecer? E é impressionante o que acontece na Bíblia, e é tão lindo, e é por isso que nós precisamos ler esse livro com carinho, entender do início ao fim, porque no Antigo Testamento a gente vê o cordeiro que sofre, o cordeiro que calado se entrega, o cordeiro que morre despedaçado, o cordeiro que é levado para o matadouro. Mas em Apocalipse, no fim da Bíblia, no plano final de Deus, nós olhamos para o cordeiro que vence. E a sua vitória, meu irmão, não era para Ele mesmo, Ele venceu por nós. E eu gostaria de ler com você aqui no capítulo 5, diz, João dizendo, então na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em voz alta, quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro. Ao ouvir essa mensagem, ao ver as promessas de Deus, ao ver um livro a ser aberto, João percebe, não tem ninguém capaz de abrir. Quem pode nos salvar? Quem nos salvará? Quem nos tirará dessa vergonha? Quem pode apagar os meus pecados? Quem pode me livrar da morte? Quem pode me dar a vida? Não existe ninguém digno para fazer isso por mim. Eu terei que carregar para sempre essa vergonha. Eu terei que carregar para sempre o meu passado. Quem pode abrir o selo de uma nova vida? Quem pode romper esse véu? Quem pode? E ele chorou muito. Assim, meus irmãos, são tantas pessoas, e nós deveríamos passar por esse momento de perceber, nós não podemos, não conseguimos. Quem nos livrará desse mal? Mas então ele ouve uma voz, ele diz, então, um dos 24 anciãos me disse, não chorei, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então olha o que ele vê, ele disse, então vi um cordeiro, eu vi o cordeiro, eu vi a oferta, eu vi o Cordeiro de Deus, que parecia ter sido sacrificado. Ele viu o Cordeiro de Deus, aquele que se entregou, meu irmão, calado por você, que levou sobre si os seus pecados,
que levou sobre si a nossa vergonha, o Cordeiro de Deus, a oferta de Deus, ao invés do que nós poderíamos entregar, Deus entregou. E Ele entrega o seu Cordeiro, a sua oferta, o seu Filho. E João diz: eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos tinha 7 chifres, 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo para frente, recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos, os 24 anciãos que se prostravam diante dele, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações do povo santo, e entoavam um novo cântico de palavras, dizendo: tu és digno de receber o livro, abrir os selos, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes dela um reino de sacerdotes para Deus, e elas reinarão sobre a terra. Tu és digno, porque compraste, meu irmão. Ele nos comprou com a sua própria vida. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. E João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do Luca. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do Haroldo, da Fúvia, da Letícia, do Rica. Eis o Cordeiro de Deus, que nos comprou com o seu próprio sangue. E não existe nada mais poderoso do que isso. Não existe passado, não existe pecado, não existe nada que possa nos separar, se o Cordeiro de Deus nos comprou. Eis o Cordeiro de Deus, meu irmão, que foi sacrificado, que muitos olham para Ele hoje e falam: coitadinho, olha Jesus lá na cruz, coitadinho dele. Mas eu vejo o Cordeiro que deu um passo para frente e falou: me dê o livro, pois eu sou digno de abrir esse livro. E agora todos começam com uma nova canção. Aquele que antes chorava: oh, quem poderá me salvar? Quem pode nos tirar dessa dor? Quem pode apagar nossos pecados? Agora canta em vitória, pois eu sei quem venceu por mim, eu sei quem é digno, eu conheço, tu és digno, o Cordeiro de Deus que tirou esse pecado de mim, o Cordeiro de Deus que me reconectou, reconciliou com o meu Criador de novo. Eu não preciso mais andar envergonhado, eu não preciso mais me esconder de Deus, eu não preciso mais esperar o pior. Agora eu posso me aproximar diante de Deus com ousadia, porque o Cordeiro de Deus venceu por mim. Meu irmão, essa é a mensagem do Evangelho. Mas talvez você ouve isso, e eu acredito que gera uma pergunta no nosso coração. Sabe, o que eu devo fazer? Foi que perguntaram para Pedro, depois que ele pregou o sermão: olha, ele morreu e ressuscitou, e aquele povo viu: o que nós precisamos fazer? O que eu tenho que fazer? E Pedro diz: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Deixe a sua vida e se entregue a Ele. Creia no Senhor, creia nesse sacrifício que tira o pecado de nós, que restaura a nossa verdadeira humanidade, não aquela roubada por Satanás, não aquela roubada pelo pecado, mas aquela que Deus nos criou para ser nele, em Jesus Cristo. O Cordeiro, o sacrifício supremo, suficiente para nos lavar, para nos purificar. E através desse sangue eu olho para trás e eu reconheço aquele homem que eu era. Eu não sou mais o mesmo.
algo mudou em mim. Eu fui comprado por Deus. E eu não vivo mais para mim. Paulo vai dizer, Pedro diz, eu não vivo mais para mim. Eu fui comprado por alto preço. Uma oferta foi feita por mim. O sangue foi derramado naquela cruz. E agora eu já não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Ele. A minha vida está nas suas mãos. Por isso ele diz, lançai sobre Ele todas as vossas preocupações. Por isso que ele diz, se aproximai de Deus e Ele se aproximará de vós. Meus irmãos, Ele fez por nós o que nós jamais poderíamos fazer. Ele nos comprou e nessa confiança nós vivemos. E esse sangue é poderoso, não para cobrir os nossos pecados, mas para apagá-los para sempre. E já não há memória do que passou. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, meu irmão, quando mais uma vez você lê essas passagens e ler isso que diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembre-se o que isso significa. Lembre-se o que foi derramado naquela cruz. E por mais que ainda as tentações venham, os pecados tentem te pegar, você lembra, não, eu fui comprado, não sou mais eu. Quando as acusações vierem, mas você lembra o que você fez? Como era antigamente, que dia após dia, ano após ano, aquela oferta os lembrava de quão terríveis eles eram, e que nunca mudaram. Agora muito diferente, diz, não, eu já não sou mais aquele. Isso já não pertence mais a mim. Foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, pela vida do Filho de Deus, derramada naquela cruz. E eu não confio no que eu poderia ter feito, eu confio naquele que fez. Eu não poderia ter aberto aquele livro, mas Ele abriu. Ele é digno de abrir. Hoje eu canto louvores a Ele. Ele é digno, eu fui comprado por Ele. Então, meu irmão, você que está ouvindo, ouça uma coisa. Você não precisa mais viver a vida que você vivia antes, cara. Você não precisa mais fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Jesus Cristo te fez uma nova mulher, um novo homem para uma nova vida. Você não tem que repetir ano após ano um sacrifício seu. O seu sacrifício, o sacrifício de Jesus foi suficiente para escrever as suas leis no nosso coração. E é a partir dessa verdade que nós vivemos novidade de vida. Não é mais igual. Nós pensamos diferente, nós sonhamos diferente, nós enxergamos diferente. Por quê? Porque o Cordeiro foi entregue, o preço foi pago. Eu gostaria de encerrar lendo com você Isaías 53. Se você ainda não parou para observar essa passagem, eu gostaria que você lesse isso agora. E por que eu estou pregando isso para você hoje, meu irmão? Porque nada mais interessa. A sua fé precisa estar nele. Nesses dias de terríveis notícias, de expectativas horríveis, nós precisamos nos lembrar a quem nós pertencemos e como nós devemos viver. Porque você vai ver, meu irmão, o que está para surgir no mundo aí. Virá um espírito de avareza, de individualidade, de egoísmo. Você vai ver, ninguém mais vai se importar com ninguém. E isso não pode tomar os nossos corações. Nossa vida não pode ser baseada nas expectativas humanas.
Nós precisamos voltar os nossos olhos ao sangue, aquilo que foi feito por nós. Eu gostaria de ler para você, para que o seu coração se exulte, se alegre. E diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde com raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Aleluia. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados que estavam sobre nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causá-lo dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Lembra? Os povos de todas as nações. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles, e eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Esse é o nosso Salvador, meu irmão. Esse é o Cordeiro imolado por você e por mim. É isso que aconteceu naquela cruz. É isso que nós lembramos nesse dia. É isso que nós queremos relembrar todos os dias. Ele sofreu sem merecer, mas fica satisfeito ao ver o resultado da sua dor. Morreu por mim e por você, meu irmão. Então que nessa manhã, talvez você que estava desacreditado, com medo, com dores, eu não sei, que você possa se alegrar naquilo que Cristo venceu naquela cruz, naquilo que Ele fez. E Ele é digno do seu louvor hoje, Ele é digno da sua alegria hoje, Ele é digno da sua gratidão, Ele é digno de você se levantar feliz, confiante e transformado pelo poder do seu sangue, em nome de Jesus.